O estado do Rio de Janeiro está aguardando recursos do Executivo Federal. Reportagem do Rodrigo Viga. O governo do Rio de Janeiro espera receber uma ajuda, um socorro do governo federal de pelo menos 10 bilhões de reais para conseguir equilibrar as contas que estão combalidas por conta dos gastos necessários para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O secretário estadual de Fazenda do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Carvalho, disse à Jovem Pan que essa ajuda é essencial, fundamental e necessária, não só para o estado do Rio de Janeiro, para outros estados e também para os municípios. Ele afirmou na entrevista à Jovem Pan que a perda de arrecadação é brutal neste momento aqui no Rio de Janeiro. Tem um impacto dos royalties do petróleo, o barril do petróleo do mercado internacional continua derretendo, e há um impacto ainda maior na perda de arrecadação com o ICMS. Inicialmente, segundo o secretário de Fazenda, essa perda de receita tinha sido estimada, calculada em 15,7 bilhões de reais. 11,7 bilhões de frustração de ICMS e o restante, os outros 4 bilhões, por conta da queda do barril do petróleo no mercado internacional. Agora esses cálculos estão sendo refeitos e a perda pode chegar a 20 bilhões de reais na arrecadação, cerca de 15 bilhões só com a frustração de receita de ICMS. Os parâmetros usados pelo estado do Rio de Janeiro para fazer o seu orçamento de 2020 estão para lá de defasados. O barril do petróleo na casa de $35, tem operado na casa de 20 e alguma coisa, e câmbio dólar valendo R$ 4,60. O secretário estadual de Fazenda, Luiz Cláudio Carvalho, disse, apesar das críticas do governo federal ao PL, que vê possibilidades, cria um horizonte de ajuda a estados e municípios, mas que foi taxado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, como uma bomba fiscal, como o único caminho para salvar as cidades, os estados e até mesmo o governo federal. Caso contrário, haverá, segundo ele, uma espécie de quebradeira geral que, consequentemente, também acabará por atingir as finanças da União. Não vejo alternativa. Isso acho que é importante que a gente coloque também que os estados e os municípios precisam de socorro porque hoje nós temos condição de ser um amortecedor da crise. Agora, se essa ajuda não vier e os estados quebrarem, e aí quando eu falo estados, eu estou falando municípios também, né? Estados e municípios, se não receberem socorro, vão começar a atrasar suas obrigações, em primeiro lugar de fornecedores e em segundo lugar com a folha de pagamento, e aí a gente acaba disparando uma terceira onda de crise, uma onda de crise econômica, mas no âmbito dos estados. Esse PL, esse projeto de lei que trata da ajuda aos entes federativos, estados e municípios, aprovado na Câmara, precisa passar pelo Senado e ainda ser sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, mas a área econômica já recomendou que o presidente não avalize isso que eles chamam de uma bomba fiscal, que prevê a possibilidade de ajuda de pelo menos 80 bilhões de reais a estados e municípios. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.